Você comprou as melhores passagens e agora está no aeroporto correndo para o seu portão de embarque. Quando estiver esperando pela inspeção de segurança, ache a fila onde estão as pessoas que parecem ser de negócios. Elas obviamente viajam mais frequentemente e passam pela segurança muito mais rápido. Você está no avião e parece que os comissários de bordo o ignoram. A reserva do seu assento é na parte de trás? Pois deveria. Você será servido mais rápido, já que esses lugares estão mais perto da cozinha, onde a tripulação fica. Se a companhia aérea não oferecer filmes a bordo, coloque seu telefone em um saco plástico e o prenda no fecho da mesa dobrável. Aí está, uma tela suspensa feita artesanalmente, rapidinho. Você já ficou tonto durante voos longos? É porque a pressão faz o sangue circular para longe do seu cérebro e se acumular nas pernas. Use meias de compressão para evitar isso. E não se esqueça de levar uma bola de tênis na sua bagagem. Você pode rolá-la sob os pés ou nas costas para uma massagem necessária durante o voo. Colocar centenas de pessoas em um cilindro de metal é uma ótima maneira de espalhar germes. Mesmo que ninguém na sua fileira esteja tossindo ou espirrando, talvez não esteja tudo ok. Superfícies como bandejas, botões de chamada e portas do banheiro nem sempre são limpas entre os voos. Ou seja, leve um pouco de álcool gel e toalhinhas antibacterianas quando for voar. Você também pode pensar 2 vezes antes de aceitar travesseiros e cobertores. Embora as companhias aéreas geralmente tentam mantê-los limpos, nem sempre há tempo para lavar tudo entre os voos. Considere levar seu próprio travesseiro e cobertor, a menos que você goste de descansar sua cabeça nas caspas de outra pessoa. Eca! Tempestades com raios, pousos irregulares, germes. Cobrimos praticamente tudo o que eu temo em voar. Mas e você? Conte pra gente nos comentários. Se tem medo de turbulência, vai gostar deste próximo ponto. Qualquer piloto lhe dirá que viajar de manhã é sua melhor aposta, se você quiser evitar turbulências fortes. O sol aquece o ar durante o dia, o que contribui para ventos mais fortes. O calor refletido no solo também é um fator importante na turbulência quando há tempo bom. Decolar de manhã, antes que o sol tenha tempo de terminar de aquecer tudo, é uma ótima maneira de evitar esses 2 problemas. Tempo bom também significa menos chances de atrasos. Portanto, as demoras são menos prováveis. Os pilotos não comem as mesmas coisas que os passageiros, mas isso é mais uma precaução de segurança do que uma vantagem do trabalho. As refeições deles são geralmente feitas pelas mesmas pessoas e com a mesma qualidade que todos os outros recebem, mas preparadas separadamente. Eles também não podem comer as mesmas coisas entre si. A ideia é que, se um deles passar mal com a refeição, o outro ainda estará saudável o suficiente para comandar o avião. Muitas companhias aéreas também permitem que os pilotos levem sua própria comida de casa. Dada a qualidade habitual da comida a bordo, eu não ficaria surpreso se essa for uma escolha comum de acontecer. É tentador pensar nos aviões como sendo pilotados como navios, com uma pessoa no comando e todo mundo seguindo sua liderança. Existem até termos de inspiração náutica como capitão e primeiro oficial, em vez de piloto e copiloto. A realidade é que, embora o capitão seja geralmente o mais experiente, é mais uma parceria do que um relacionamento entre chefe e subordinado. Os 2 são igualmente responsáveis pela segurança do voo e estão igualmente equipados para lidar com qualquer situação que possa surgir. É bem comum de ver que o copiloto esteja no controle total do avião, sem a supervisão direta do comandante, como no caso de ele estar no banheiro por causa de um frango mal cozido. Ai, meu Deus! Os pilotos comerciais em perspectiva precisam primeiro obter um diploma de bacharel e depois escolher uma escola de voo. E podem gastar centenas de milhares de reais em treinamento e certificação. Feito isso, eles finalmente obtêm a licença de piloto. São necessárias 40 horas mínimas de experiência de voo para se obter uma licença de piloto de monomotor. E qual é a maneira mais rápida de acumular esse tempo? Alugando um avião e pilotando. O que não é barato, vou te dizer. O piloto e os comissários de bordo também precisam descansar em voos longos. Há compartimentos secretos acima da sua cabeça nas 2 extremidades do avião, onde o comandante e a tripulação podem tirar uma soneca. Pequenas escadas levam a esses cômodos atrás da cabine e no fundo do avião, atrás de uma porta trancada ou de uma escotilha disfarçada de lixeira. Há uma cama, um telefone e cortinas para a privacidade, se necessário. O membro da equipe pode controlar o brilho no compartimento, que, em aviões maiores, é equipado com uma TV. Nem toda a cabine de descanso da tripulação possui este recurso,
mas ele existe em aviões grandes comerciais e em alguns particulares. Dessa forma, se estiverem em um voo especialmente longo, os comissários de bordo e o piloto podem tomar um banho e ter privacidade para se refrescar. Se você está em um assento no corredor, há um botão embaixo do apoio de braço que poucas pessoas conhecem. Quando ele é pressionado, o apoio de braço desliza completamente para baixo, em paralelo ao seu assento, oferecendo espaço extra para as pernas e os cotovelos. O recurso está realmente lá para que se possa sair do avião mais rapidamente em caso de emergência, mas você ainda pode pressionar esse pequeno botão para ficar mais confortável. Já reparou como os comissários de bordo sempre parecem deslizar as mãos sobre os compartimentos superiores enquanto andam no corredor do avião? A maioria desses compartimentos possui bordas nas partes inferiores, nas quais um corrimão é moldado. Isso ajuda a equipe a ter uma melhor aderência e manter o equilíbrio. É assim que os comissários parecem tão graciosos enquanto se movem rapidamente ao longo do avião. Experimente você mesmo em seu próximo voo. Além disso, é muito melhor do que tropeçar no colo de outros passageiros. E se houver um passageiro perturbando o seu voo? Quero dizer, você não pode exatamente expulsá-lo do avião, embora eu pagaria a mais para ver isso. Brincadeira. Portanto, para essas situações, todos os aviões estão equipados com algemas. Espero que o uso delas acalme a situação, mas se não, pode haver um pouso não programado. Também existem extintores de incêndio em todas as aeronaves, o que é padrão de segurança. Mas sabia que a maioria delas também tem um machado ou pé de cabra a bordo? Isso é para pousos de emergência raros, para que as janelas possam ser quebradas. Bom, mais ou menos. Estou falando de oficiais aéreos. Eles geralmente são usados para voos internacionais que saem ou vão para os Estados Unidos. Chamados de Air Marshals, são basicamente os policiais do avião. Eles podem fazer prisões, mas não intervêm em uma situação padrão de passageiro turbulento. Estão lá principalmente para vigiar o voo e manter todos em segurança. Você provavelmente nunca descobrirá quem são os oficiais. Eles se vestem como qualquer outro passageiro e podem estar sentados em qualquer lugar. E se misturam, exceto por aquele grande distintivo brilhante e o chapéu de cowboy. Não, na verdade não. Quando o serviço de voo para passageiros foi introduzido pela primeira vez, era um privilégio apenas para os ricos. Não havia classes na cabine com diferentes níveis de conforto. Todos os passageiros eram de primeira classe porque as viagens aéreas eram muito caras. Se você quisesse voar ida e volta de Chicago para Phoenix no final dos anos 50, teria de desembolsar cerca de $1.200 em valores atuais. Esse preço pode explicar por que todos os passageiros estavam vestidos como se estivessem no teatro. Este era o clima dentro de uma aeronave há cerca de 80 anos. Estar a bordo era algo incrível e os viajantes procuravam ter o melhor visual possível. Um avião não era apenas um meio de transporte, mas uma maneira de mostrar status. As roupas sofisticadas do passado ou as confortáveis de hoje? Vou deixar você decidir nos comentários quem ganha esse ponto. Isso combina perfeitamente com os ingressos caros e os trajes sofisticados. Alguns aviões tinham um piano de verdade a bordo, para que o viajante pudesse desfrutar de música ao vivo enquanto voava. Vou deixar de lado meu filme de bordo e levar um volumoso piano qualquer dia. Ok, tudo bem, um ponto para a sofisticação. A comida oferecida em um avião era como em um restaurante de verdade. Os pratos eram servidos em requintadas porcelanas chinesas, os passageiros ganhavam talheres de prata em vez de descartáveis, e as bebidas eram servidas em copos de vidro, e não nos atuais copinhos de plástico ou papelão. Era possível escolher entre carne assada, costela e lagosta. Definitivamente ganham do frango ou peixe. Aviões antigos, 1 ponto. Apenas uma prateleira de rede segurava a mala sobre a cabeça. E lembre-se, os voos eram mais difíceis naquela época. Parecia que um acidente estava só esperando para acontecer. Ainda bem que hoje temos os resistentes compartimentos de bagagem que podem ser fechados. Eles surgiram nos anos 70, caso você esteja se perguntando, e os aviões modernos ganham mais 1 ponto. Assentos em que cabem os quadris, as pernas e os cotovelos existiam. Por esse fato isolado, os velhos tempos da aviação deveriam vencer este concurso. Mas vamos ser justos. À medida que as viagens aéreas se tornam mais acessíveis e comuns, o número de passageiros aumenta e as companhias precisam se adaptar. Os assentos ficaram menores e tivemos que ficar mais íntimos dos nossos vizinhos. O seu cotovelo está tocando na minha costela. E prazer em conhecê-lo, a propósito. Quando o piloto está compartilhando informações de voo com os passageiros, ele menciona com normalidade temperaturas extremas do exterior de menos 57 graus. No entanto, números parecidos podem impedir um avião de decolar.
as temperaturas na altitude de cruzeiro e no solo são coisas totalmente diferentes. No chão, o frio intenso, na faixa de menos 51 graus, dificulta a partida do motor. Acrescente a isso o descongelamento do avião e da pista, além de manter as equipes de retaguarda seguras em temperaturas abaixo de zero. E você consegue perceber o problema. Se um motor falhar, a aeronave poderá continuar voando com segurança por mais de 5 horas. Claro, ela será menos eficiente em termos de combustível e descerá gradualmente de altitude de cruzeiro normal. Mas todos os aviões modernos em rotas de longa distância são testados para lidar com essa situação. E os pilotos são treinados para isso. De fato, as aeronaves podem até planar por um tempo sem nenhum motor funcionando. Ok, elas podem não cair, mas eu ainda gosto de ter todos esses equipamentos de reserva por precaução. Graças à maravilha que é o piloto automático, um avião pode voar perfeitamente por todo mundo. Enquanto isso, os pilotos de carne e osso podem cochilar. Mas existem regulamentos sobre isso. Apenas um piloto de cada vez pode tirar uma soneca. E ainda há coisas que o automático não é capaz de fazer, como taxiar, aterrissar, definir os locais de início e de fim e fazer piadas espirituosas enquanto informa os passageiros sobre o voo. O desembarque geralmente acrescenta mais meia hora ao tempo de voo, mas simulações em computador mostram que isso poderia ser feito de forma 35% mais rápida. Bastaria desembarcar pelos corredores, não pelas fileiras. Vamos imaginar um layout de cabine com um corredor no meio e fileiras de 3 assentos em cada lado. Primeiro, os passageiros do corredor esquerdo sairiam do avião, depois os do corredor direito. A seguir, os das poltronas do meio, do lado esquerdo, seguido pelos da direita. Finalmente, os ocupantes dos assentos das janelas da esquerda e depois da direita. Pode ser um problema para os passageiros que viajam juntos, mas é uma ótima maneira de evitar o bloqueio do corredor. Uma das razões pelas quais as companhias aéreas ainda não estão usando esse método é que elas estão mais interessadas em ganhar dinheiro extra vendendo assentos de primeira classe e prioritários. Então tá. Do jeito que é feito atualmente, por grupo, o avião é preenchido de trás para frente, depois da primeira classe, business e classes prioritárias, é claro. Bem, todos os processos seriam muito mais rápidos se as pessoas pudessem escolher seus próprios assentos. Elas se apressariam para pegar um lugar, em vez de ficar demorando para colocar sua bagagem de mão no compartimento. Uma maneira ainda melhor de reduzir o tempo de embarque seria deixar os passageiros embarcarem o método anterior. Primeiro, todos os assentos das janelas, depois os do meio e aí os do corredor. Mais uma vez, isso reduziria o tempo necessário para esperar que outras pessoas guardem suas coisas. Mas, por algum motivo, as companhias aéreas não fazem isso. Outro mito amplamente difundido é o de que, quando o avião decola, os pilotos podem sentar e curtir a viagem, já que o piloto automático fará todo o trabalho por eles. Durante o voo, pode haver problemas de comunicação, alterações de rota e problemas de navegação. E os comandantes sempre têm alguma tarefa em mãos, como monitorar a queima de combustível, observar a aproximação de outros aviões e uma série de outros detalhes. Especialmente outros detalhes. Cara, eu tive um dia inteiro com 1000 outras coisinhas outro dia. Embora os pilotos não mantenham tanto as mãos no manche quanto antes, eles ainda estão no controle de tudo o que acontece com a aeronave. Para se formar como piloto de linha aérea comercial, custa milhares de reais. Pode variar de 90 mil a 140 mil reais, dependendo da escola de voo escolhida e do tipo de treinamento. Horas de experiência de voo também custam uma fortuna e um piloto precisa de muitas delas. Em geral, para obter um certificado de piloto comercial, são necessárias pelo menos 160 horas de voo. Mas algumas companhias aéreas não contratam profissionais sem experiência de pelo menos 1.500 a 4.000 horas. Mas isso não significa que possam voar para onde quiserem, a qualquer momento. Um piloto tem os mesmos benefícios que qualquer outra pessoa que trabalha para a companhia aérea. Assim como outros funcionários, precisam aguardar uma espera, o que significa um assento disponível no voo desejado. A maioria não quer que suas férias corram o risco de uma situação tão imprevisível e acaba pagando por sua passagem. A cada 12 meses, eles precisam concluir algo como um teste de direção em um avião. A cada ano ou a cada 6 meses, dependendo da idade, devem passar por um exame médico. A cada 6 meses, fazem uma avaliação de procedimentos de emergência no simulador. Além desses, também existem testes técnicos, segurança da aviação e treinamento para a inspeção de mercadorias perigosas e assim por diante. Se um piloto falhar em alguma dessas situações, será removido de suas funções.
há uma crença enganosa de que os copilotos são estagiários ou subordinados que não fazem nada além de esperar que o capitão lhes dê ordens. Esta visão não poderia estar mais distante da realidade. Os copilotos são profissionais totalmente qualificados que podem facilmente conduzir o avião. O cargo não tem a ver com habilidades, e sim com senioridade. Pilotos e copilotos geralmente se revezam. Se um deles leva a aeronave para Singapura, por exemplo, o outro o conduz de volta para Sydney. O motivo dessa precaução é muito simples. Imagine os dois comendo os mesmos alimentos e ambos contraírem uma intoxicação. Neste caso, nenhum deles conseguirá controlar o avião. Se ainda assim quiserem a mesma refeição e não aceitarem outra opção, há um esquema de segurança. Devem se alimentar em horários diferentes. Se um deles comer um prato e se sentir bem algumas horas depois, o outro também poderá encarar a mesma refeição. Também é muito mais seguro comandar o avião quando um dos pilotos está pronto para a ação. Já passou por uma aterrissagem tão difícil que você pula na poltrona e o coração dispara? Ao contrário do que muitos viajantes acreditam, isso não é necessariamente um sinal de um piloto inexperiente. Há algumas condições em que um toque suave no chão é totalmente perigoso. A situação mais comum em que o avião deve pousar firmemente é quando a pista está molhada. Então, ele precisa quebrar a superfície da água para evitar a aquaplanagem. Os comissários de bordo não estão lá apenas para servir comida. Eles são profissionais altamente treinados e sabem como pegar um bebê e como sobreviver em condições extremas. São habilidosos em combate corpo a corpo e podem extinguir um incêndio a 9.000 metros de altitude. As companhias aéreas vão lidar com o temido problema do assento do meio em breve. Um novo design já foi desenvolvido. Esses lugares intermediários aprimorados serão um pouco mais baixos que os do corredor e da janela e terão mais 8 centímetros de espaço adicional. A maioria dos passageiros tem uma ideia errada de que os copilotos são apenas ajudantes ou personagens que estudam pouco e não sabem muito sobre voar. Essa crença não pode estar mais longe da verdade. Copilotos são totalmente capazes de conduzir um avião e fazem isso regularmente. É uma situação típica quando o comandante leva o avião até o destino e o copiloto opera no caminho de volta. Os comissários de bordo têm os mesmos problemas de jet lag que você. Imagine voar regularmente por todo o mundo e lidar com o escurecimento das luzes da cabine durante o dia. Seus corpos ficam confusos. Isso não passa com o tempo ou a experiência de trabalho. Os fabricantes de aviões usam um truque especial para fazer a cabine parecer maior e mais espaçosa. Por exemplo, as paredes têm uma estrutura específica que reflete a luz e são pintadas de branco, o que sempre expande visualmente o espaço. A iluminação entre o teto e os bagageiros suspensos faz com que o teto pareça mais alto. Isso ajuda as pessoas com claustrofobia a ficarem em um espaço fechado por horas. Os passageiros também ficam mais felizes quando o avião tem uma entrada mais larga e a iluminação é mais intensa. Pesquisas mostram que, nesse caso, as pessoas têm certeza de que suas refeições têm um sabor melhor e que seus assentos são mais amplos, enquanto a única coisa diferente é o ambiente. Os pilotos recomendam que os passageiros nervosos escolham assentos na parte central da cabine. Quando a turbulência ocorre, ela afeta mais a frente e a traseira da aeronave. A seção intermediária sobre as asas não fica tão abalada, mais ou menos como uma gangorra. A implantação de um escorregador de emergência quando não houver emergência é uma péssima ideia. Pode causar grandes atrasos e custar às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o escorregador sem danificá-lo de volta em seu container. Por que alguém faria isso? Aparentemente, para sair do avião mais rápido. Bem, não funciona dessa maneira. Se você quer ser piloto, esteja preparado para testes e exames sem fim. Os pilotos têm suas habilidades verificadas a cada 6 a 8 meses. Eles precisam entrar em simuladores e praticar todos os tipos de situações de emergência. Depois, os examinadores os avaliam. Testes técnicos e de segurança e exames médicos também são regulares e cruciais.